Saudações, meus queridos, aqui é o Robson, estou iniciando mais uma aula para Up Inside, onde a gente vai aprender a fazer o efeito carrossel utilizando jQuery. Na última aula que eu gravei, a gente viu sobre a galeria de produtos, fazendo aí todo o efeito e a validação, e a gente vai fazer nessa aula individualmente, para caso você queira aplicar nessa galeria você possa, mas para que você possa também aí fazer um carrossel de artigos ou um carrossel de produtos na sua loja virtual. A gente vai fazer bem dinâmico e bem independente o nosso exemplo. Esse arquivo que eu tô, esse visual que eu tenho aqui, você pode baixar aqui abaixo da aula na Up Inside e você vai ter acesso aí ao HTML, o CSS e a estrutura pronta para a gente desenvolver. Vamos dar uma olhada nos arquivos, pessoal. Primeiramente, a gente tem aqui então uma div class carrossel, eu tenho uma div de navegação back, uma navegação forte, tá? Que é para avançar e para voltar. Tenho uma ULI carrossel com vários itens aqui que são apenas imagens. Todos estão baseados em classes para que a gente faça baseado nisso também e caso você queira aí aplicar em articles ou aplicar em divs, você possa também, né, passando ou não a semântica necessária. Aqui acima no escopo da head, a gente já tem o jQuery incluso e eu tenho aqui um carrossel.js incorporado também, já iniciando a função jQuery aqui para a gente iniciar nossos trabalhos. No style, a gente tem o reset básico, o body para destacar aqui o exemplo. Eu deixei alguns comentários aqui de medidas que vão alterar de 3, 2, 4 imagens aqui por vez dentro do carrossel, tá? Então eu já deixei aqui para vocês poderem testar aí e verem o exemplo acontecendo. A gente vai fazer essa parte dinâmica também dentro da função para que a gente possa alterar com facilidade. E os detalhes são o seguinte: para mim ter um carrossel, eu tenho que ter primeiramente uma box que vai envolver o meu carrossel, tá? Envolver aí o conteúdo, os elementos que vão circular dentro. E eu tenho que ter os elementos internos possíveis de controle. E o outro detalhe é o seguinte: a box carrossel, eu deixei aqui sem a medida para a gente poder fazer junto, ela tem que ser maior que a box de controle. Então aqui no ponto carrossel, que é a nossa classe, eu vou botar um widget de 1000%, certo? Não é 100 não, é 1000. Porque a gente tem que ter todos os elementos em apenas uma linha. Você percebe que eu tenho uma box enorme aqui. A gente vai fazer esse controle de tamanho também dinamicamente no jQuery, para que independente da quantidade de elementos internos a gente consiga circular sem problemas. Mas aqui é apenas para você ver. O que vai acontecer? Como a nossa div de controle é menor que a div de conteúdo, essa div de conteúdo vai estourar os tamanhos e vai vazar dessa box. Ocorre o overflow, certo? O que a gente faz então é vir na controle e aplicar o overflow hidden, ou seja, a gente oculta os elementos que estão fora da caixa. Outro detalhe que é muito importante é que os elementos somados ao padding e o margin fiquem corretamente visualizados dentro dessa box de controle. É o que ocorre aqui. A gente simplesmente tem paddings e margins iguais e quando eu passar aqui o meu carrossel para frente, a própria margin e o padding vai ajustar os próximos elementos aqui dentro. Então é um ciclo que a gente tem que marcar corretamente no CSS, porque é dele que depende o nosso efeito. Ok, pessoal? E aí o que vai acontecer? Eu vou tirar o Overflow Hidden aqui, para a gente poder visualizar tudo. Depois a gente só aplica isso, tá? Quando eu clicar nesse evento aqui, né, para a gente avançar, a gente simplesmente vai dar um animate botando um margin left negativo nessa div interna. E aí a minha div vai correr aqui para a direita ou para a esquerda, dependendo do clique. Primeiro passo, então, é a gente descobrir o margin e o padding de uma das imagens aqui e multiplicar pela quantidade para poder obter corretamente o tamanho da div interna. Vamos lá então, vou voltar aqui no carrossel e a primeira coisa que a gente vai fazer então é a var widget para definir o tamanho aí dessa nossa box, tá? Primeiramente, eu vou encapsular carrossel.item, que é um dos itens aqui e que vai ter o padding e o margin aplicado se a gente for ver no CSS, ó. O meu item tem lá o padding e o margin right. Independente de você aplicar qualquer outro tipo de margin aqui, quando você for obter o margin right pelo jQuery, você consegue sem problemas. Voltamos aqui então, a gente já tem o item, o que eu quero dele é o ponto alter widget, que é o widget externo e já vai pegar os paddings. Eu ainda não tenho a margin e eu preciso dela. O que eu quero aqui é um parseInt desse valor, certo? Então eu quero pegar um valor para mim poder executar a minha multiplicação, a minha soma e tudo mais. Eu vou dar um alert aqui na widget para você ir entendendo o que está acontecendo. Se eu der um F5 agora, eu vou ter 176 pixels de tamanho da minha imagem com os paddings. Eu tenho que somar isso ao margin. O meu margin, pessoal, é 10 pixels, certo? Quando eu retorno isso pelo jQuery, ele vai retornar exatamente 10 px. Então eu tenho que fazer um replace, remover o px e retornar apenas o número. Então eu vou vir aqui no final, vou dar um mais, né, para mim somar. Novamente a gente vai ter o parseInt e eu vou encapsular agora a margem do meu elemento. Então, carrossel.item.css e vou pegar aqui o margin right.
Como eu passei o parseInt, eu vou pegar simplesmente aqui o valor numérico e eu vou ter 183 pixels. Se você estiver fora do parseInt aqui, você pode ainda vir no final aqui da string e botar então o replace aqui, px, nada. Vai ocorrer a mesma coisa, você está eliminando a string e vai ter apenas o valor numérico. Como você já tem aqui o parseInt sendo utilizado, a gente não precisa utilizar o replace. Vou dar um F5 aqui para atualizar. A gente tem 183 pixels de uma imagem com o padding e o merging. Só o que a gente precisa fazer agora é multiplicar pela quantidade. Então eu venho aqui no começo, abro um parênteses, fecho o parênteses no final para primeiro somar esses valores. Depois eu multiplico novamente aqui por ponto carrossel, ponto item e lá no final ponto length, que vai ser a quantidade, certo? F5 para atualizar, temos 915 pixels, que é o tamanho total da soma dos meus elementos. Agora eu só preciso vir aqui abaixo, encapsular o ponto carrossel, certo? Ponto CSS, o widget, vírgula, o widget. Só que aqui, pessoal, eu estou passando o widget, ele pode pegar a variável. Então a gente só previne aqui, ó, botando entre aspas simples, para dizer que é o CSS realmente, tá? Se eu vim aqui agora e dar um F5 para atualizar, você percebe que eu já perdi a rolagem e minha div já está exatamente o tamanho das imagens. O que acontece agora é que é dinâmico. Se eu vim aqui e colocar mais imagens, ó, duplicar aqui os valores, tá? Eu vou ter a minha div sendo aumentada do tamanho da box que eu preciso, certo? Vamos voltar ao exemplo aqui a 5 imagens, vou dar um F5 novamente, ajustou. Temos então a box preparada. Posso até vir aqui nesse CSS e remover esse widget 1000%. Vou dar um F5 para atualizar, fica certo. Eu gosto de manter, para caso demore um pouco mais para carregar o jQuery, né, para carregar o JS, ele mantém essas medidas. O que a gente vai fazer agora é correr os nossos elementos, mas eu quero dinâmico, como eu falei para vocês. A gente vai criar algumas variáveis para a gente poder configurar essa dinâmica, tá? Primeiramente, eu vou ter aqui um var numImages, que vai ser a quantidade de imagens que vai correr em cada carrossel. Nesse caso, a gente tem um exemplo de 3, então vai ser 3 imagens, certo? Vou ter também aqui um var merging padding. Para caso eu altere o tamanho da margem e dos paddings, eu possa configurar também. Nesse caso aqui, a gente tem padding de 10 pixels de cada lado, mais um merging aqui de 10 pixels. Então a gente tem o total de 30 pixels aqui. Eu boto simplesmente o 30. Agora a gente vai começar a configurar aqui o nosso efeito para poder fazer certinho. Primeiramente, var ident, que vai contar a quantidade de vezes que eu avancei no meu carrossel para eu poder fazer o controle de ida e volta. Depois eu vou ter aqui um var count, que vai ser quantas vezes eu posso clicar para avançar. Se eu tenho aqui, pessoal, 6 imagens, eu posso avançar apenas uma vez. Para mim obter esse valor dinamicamente, eu vou pegar a quantidade de imagens que eu tenho, ou de elementos que eu tenho, vou dividir pelo número de imagens, né, que no caso vai ser 3, aqui se eu tiver 6, o resultado vai ser 2, e vou fazer menos 1 para me tirar o que já está aparecendo aqui. Vamos lá então. Variável count será igual, vou encapsular aqui o carrossel.item novamente, e vou ter o ponto length. Então eu vou obter aqui no nosso caso, no nosso exemplo, um 6. Eu vou dividir aqui pelo numImages, certo? Então eu dividi por 3, eu vou ter aqui o resultado de 2. Eu poderia clicar 2 vezes nesse caso, mas aí eu vou cair na última tela em branco. Então eu vou botar entre parênteses aqui a divisão e vou fazer menos 1, tá? Menos a tela que já está ativa. Pronto, já temos a quantidade de vezes que a gente pode avançar. Agora, pessoal, eu quero saber qual que é o tamanho do meu slide, ou seja, quanto de merging eu vou avançar aqui. E isso vai decorrer de acordo com a quantidade de imagens também. Então vamos lá, var slide será igual, primeiramente, eu vou pegar aqui o numImages vezes o merging e o padding. Ou seja, eu vou ter 3 vezes 90 para saber quanto de merging e padding eu tenho no total. E o próximo passo é simplesmente eu pegar o outer widget de todas as imagens e multiplicar também pelo tamanho da imagem. Então eu vou ter a soma de mergings e paddings pelo tamanho das imagens aqui. Então a gente vem novamente entre parênteses aqui, vou colocar um mais para a soma e vou encapsular agora o ponto carrossel img.outerWidget. E aí eu só preciso multiplicar também pela quantidade de imagens para mim saber certinho o tamanho. Parênteses novamente, vezes numImages, ok? Você percebe aqui que a gente está utilizando muito pouca coisa que não é dinâmica. Tudo que eu vou precisar fazer aqui para alterar a quantidade do slide e o efeito do carrossel é alterar aqui o número de imagens e a merging e o padding. Já podemos trabalhar no efeito, pessoal. Primeiramente, quando eu clicar no Forward, eu quero avançar, tá? Olhando a estrutura aqui, ó, a gente tem um Forward para ir para frente e um Back de volta. Primeiro passo, então, é a gente avançar, certo? Encapsulamos a classe Forwards.click function. Abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, ponto e vírgula, semântica normal. Quando eu clicar aqui, a minha variável ident vai incrementar, então ela vai receber um mais mais.
E aí, o meu ponto carrossel vai receber a minha animação. Ponto animate. Vou abrir e fechar aqui chaves para poder passar o meu efeito, vírgula 500, que é o time desse efeito, tá? Esse 500 fica entre aspas simples. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Merging left. E aí, quando eu clicar para avançar, a minha box vai ter que andar aqui para a esquerda. Então, o Merging left vai diminuir o tamanho que a gente obteve aqui no slide, certo? A gente vai fazer o seguinte. Venho aqui, 2 pontos, espaço, abro, fecho aspas simples, mais, abro, fecho aspas simples. Aqui vai ser o px, aqui vai ser menor, igual, ou seja, eu diminuo e vou diminuir mais uma vez, e aqui dentro eu simplesmente passo o meu slide. Posso identar meu código e a gente já pode testar isso. F5 para atualizar, cliquei lá, a gente tem um efeito de slide. Tá? Se eu clicar de novo, olha, vai continuar indo. É isso que a gente tem que evitar agora. O que eu posso fazer aqui também, pessoal, é nesse 500, é fazer uma alteração de velocidade de acordo com o NoImages. Eu não acho necessário, porque a gente sempre vai ter a quantidade de imagens rodando, então o efeito vai ser bem parecido independente da quantidade de imagens. Mas se você quiser, você pode fazer, por exemplo, no Images vezes 150, e você vai ter o tempo do efeito dinâmico de acordo com a quantidade de imagens também, certo? Vamos fazer aqui agora é evitar que eu chegue nessas telas em branco aqui. If ident for menor que count, quer dizer que eu não posso avançar. Simples assim, pessoal. O que acontece? Quando eu clico no ident, ele vai incrementar. E o meu count aqui está dizendo quantas vezes eu posso clicar, certo? Se eu puder clicar 2 vezes, quando eu clicar em uma, o ident vai somar 1. Cliquei mais uma vez, o ident vai somar 2, vai ser igual ao count, não menor, e eu não vou poder clicar de novo. Vamos testar? F5 para atualizar, cliquei uma vez, cliquei de novo, ele já não vai, ok? Agora a gente tem que voltar, né? Vou pegar aqui, Ctrl C, colei aqui abaixo e vamos alterar. Ó. Primeiro eu vou ter o back. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Quando o ident for maior ou igual a 1, aí eu vou poder voltar, porque quer dizer que eu já avancei pelo menos um slide. Aqui o ident vai decrementar e não incrementar, certo? E o meu animate aqui simplesmente vai ser maior ou igual ao slide. Tudo pronto, pessoal. A gente já tem aqui o efeito carrossel. Vou dar um F5 para atualizar, posso avançar e posso voltar. Se eu clicar de novo, ele não vem e a gente já tem aqui certinho o efeito que você precisa. Para alterar a quantidade de imagens é muito simples. Primeiro passo, o CSS, como eu falei, é ele que vai controlar o nosso efeito. Então eu vou pegar um desses comentários aqui, ó, a gente tem uma imagem, 2 imagens, 3 e 4. Já deixei pronto aqui para você ver, tá? Vou pegar 418, vou jogar aqui e o que vai acontecer é que a gente vai ter 2 imagens dentro do quadro, ok? Aí eu simplesmente venho aqui no meu carrossel, e lá em cima, onde a gente tem o NoImages, a gente troca para 2. Todo o resto aqui já vai passar a trabalhar com esse 2, ok? F5 para atualizar, passei lá, veio 2, passei de novo, tenho espaço em branco, mas tem só uma, não consigo avançar. Vamos voltar aqui, temos tudo pronto. E agora, pessoal, para finalizar realmente, a gente só precisa vir no Style e aplicar aqui o nosso Overflow. Tudo que estiver fora da nossa box de controle não vai ser exibido. F5 para atualizar, tá aí então o seu efeito carrossel. Vou deixar aqui na aula, pessoal, na descrição da aula, uma função para automatizar isso aqui. E de acordo com a sua aplicação, com o que você precise, você pode implementar aí esse exemplo, ok? Espero que tenham gostado da aula. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha aí para ajudar a divulgar. Se você estiver assistindo pelo UpInside, deixa teu comentário e compartilha essa aula. Eu deixo aquele forte abraço e espero te ver em breve aqui na UpInside.